Voltamos para falar sobre a relação entre o direito e o Estado. E aí, é, quando a gente está falando em direito e Estado, a gente tem uma coisinha chamada Estado de Direito, que é basicamente um Estado submetido às leis, em que o Estado, como instituição, ao mesmo tempo que ele é submetido às leis, ele submete a população às leis. E aí, é, quando a gente fala em Estado democrático de direito, que é o que está previsto na nossa Constituição, a gente está falando de um Estado que existem pontos fundamentais, entre eles a soberania popular, a separação dos poderes e o respeito aos direitos humanos. Então, isso é um Estado democrático de direito, em que o povo tem direito de votar e de ser votado, e que o governante ele não vai estar ali para sempre, ele tem um período de regência. Enfim, o Estado de Direito possui alguns pontos importantes, como, por exemplo, os direitos naturais que são assegurados por lei, que é o direito à dignidade humana, direito à liberdade, direito à vida. Possui o funcionamento exemplar do Poder Judiciário, ou seja, os órgãos governamentais, o Poder Judiciário, que está ali criando as leis, que está ali regulamentando o Estado. Ele precisa estar funcionando muito bem. O Ministério Público, ele se empenha para cumprir essas leis, ele exerce sua função. E aí, a gente diz que nem todo Estado é de direito, porque nem todo Estado estão submetidos a leis democráticas que visam a liberdade. Então, quando a gente pensa em um Estado de direito, em um Estado democrático de direito, a gente está falando de um Estado que é submetido às leis democráticas, a leis em que o povo participe, que o povo tenha voz. E aí, quando a gente fala em Estado democrático de direito social, a gente inclui os direitos humanos. Porque é um Estado que visa o bem da sociedade, que visa políticas sociais. Então, essa ideia de direitos humanos, de direitos sociais, é a solução que foi achada para garantir a dignidade do homem. E aí, a gente tem esse conceito, né, de Estado democrático de direito. E ele surgiu dentro de uma concepção de um Estado moderno. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho da história desse Estado moderno constitucional. Primeiro que ele é um Estado burguês, porque surgiu com a Revolução Francesa, essa ideia de Estado moderno surgiu com a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa foi burguesa, mas ele tem estágios. O primeiro estágio é o estágio feudal, em que ele era ali mais simples, que as relações de poder estavam entre os senhores dos feudos. O Estado absoluto, em que houve a centralização em um único poder. Inclusive, a gente tem aquela famosa frase, né? O Estado sou eu. ah, de Montesquieu, se eu não estou ficando doida, então há uma centralização ali de poder. O Estado teocrático, que tem a ver com a fé, com a crença, os reis estavam ali por vontade divina, e o Estado moderno, que é o Estado que nós temos hoje. E dentro desse Estado moderno, a gente tem alguns pontos importantes, por exemplo, a passagem do Rule of Man para o Rule of Law. O Rule of Man são as vontades dos homens, são as leis dos homens. Então, a vontade do homem, o, a parte dos costumes aí da jurisprudência é muito presente na Rule of Man. Já na Rule of Law é a questão das constituições, das leis escritas, das magnas cartas de liberdade, do artigo 5º. Ela é voltada para direitos civis, para direitos sociais. É um Estado moderno constitucional, os governantes que estão no poder, eles estão no poder por vontade do povo. Eles têm legitimidade. Eles são fundamentados em um liberalismo, ou seja, a política liberal, o sistema liberal, ele impera. Quando a gente está falando em liberalismo, a gente remota às ideias de Karl Marx de classes dominantes versus classes dominadas. Então, existe isso. No nosso Estado moderno constitucional, existem classes sociais que estão no poder, grupos dominantes que estão no poder, e que o direito é limitado pelo poder do Estado. Alguns outros pontos sobre isso também são importantes. Aí agora eu estou puxando aqui para essa parte. Ele conclui esse PDF dizendo que não há identidade, não há identidade entre direito e Estado. Nem todo Estado é Estado de direito. Como assim? É aquela ideia de que pode existir um Estado, uma nação, e que esse Estado ele não
é regulamentado por leis, ele não está submetido a leis. Ditaduras, por exemplo, não estão submetidas a leis democráticas. Aí ele diz: a Constituição não é limite suficiente para o Estado. Ela pode ser alterada a qualquer momento, tendo em vista o bem comum. Esse ponto eu acho um pouco polêmico, porque a Constituição ela é a norma máxima do Estado, segundo Hans Kelsen, e ela limita o Estado, ao mesmo tempo que o Estado limita ela. Mas, porque ele diz que não é um limite suficiente, é um limite, mas não é suficiente porque ela pode ser alterada. Ela pode ser alterada por uma Assembleia Constituinte, ela pode ser alterada por um golpe de Estado, então ela pode ser alterada. E aqui eu botei no slide essa última parte porque eu fui falar sobre Estado Democrático Social, né, que visa o direito humano e as políticas sociais. Então ele fala aqui que o direito humano é a solução capaz de respeitar a dignidade do homem. Ou seja, que os direitos humanos é uma forma de garantir o mínimo para que o homem possa viver bem, viver com dignidade. Isso inclui moradia, isso inclui saúde, isso inclui educação. E toda vez que a gente está falando disso, desses princípios, a gente está falando de direitos humanos. E garantir, manter, lutar por esses direitos humanos é a única forma de respeitar o indivíduo.